O Ed Sergipe desta semana vai contar a história de José Martins Ribeiro Nunes, o inesquecível Zé Peixe, um nome que atravessa gerações e até hoje é lembrado como símbolo de bravura e identidade sergipana. O Ed Sergipe mergulha na história de Zé Peixe, ou José Martins Ribeiro Nunes, um lendário prático sergipano conhecido por nadar até os navios para guiá-los, tornando-se o ícone cultural de Sergipe. Ele nasceu em janeiro de 1927, em Aracaju, às margens do rio Sergipe. Estamos agora no Espaço Zé Peixe. Vamos visitar o Memorial do Zé Peixe e quem vai nos informar e nos direcionar é o historiador Rony Rey. Não é isso, professor? Isso. Vamos lá? Claro, vamos. Rony, nós temos aqui um ícone pertencente a Zé Peixe, né, que marca a vida dele e a trajetória, que é esse barco, né? Me conta um pouquinho aí da história desse barco aí pra gente. Antes de iniciar a própria trajetória, biografia de Zé Peixe, né, é necessário recordar que esse não é o seu nome de nascimento. Não é? O seu nome de nascimento era José Martins Ribeiro Nunes. Ele nasceu em 1927, não é? Aqui nessas mediações da Ivo do Prado. Inclusive, a sua casa se mantém, não é, como uma forma de memória. E ele, mesmo antes de ingressar à Marinha, de exercer a atividade de prático, quando criança, ele já atravessava, não é, o rio Sergipe a nado. E isso chamou a atenção de várias pessoas que circulavam ali à época. Então ele veio de uma família com mais 5 irmãos, destacaria o papel de Rita, que herdou dele também esse gosto pelo mar, né? E circulava o mito que Zé Peixe não era um homem que frequentou escola, era um incivilizado que andava descalço, não é? Mas eu gostaria de frisar aqui, né, a partir do livro de Dilmar Fontes, a trajetória escolar de Zé Peixe. Ele é egresso do Jacques Figueiredo, também ele é egresso do Colégio Ateneu Sergipense. Então imagine ele e os seus pares, aqueles meninos entre 7 e 14 anos, saindo do Colégio Ateneu Sergipense, aqui na Ivo do Prado, hoje conhecido como Rua da Frente, e atravessando a nado o rio Sergipe. Entre tantos feitos por esse honrado cidadão de Sergipe, foi criado o Espaço Zé Peixe em sua homenagem, um local com uma vista incrível para o rio Sergipe, além de abrigar uma estátua do Zé Peixe. Com o historiador, percorremos o local e fomos conferir o Memorial do Zé Peixe, com peças, fotografias e painéis que contam a trajetória do sergipano. Rony, me conta um pouco. Nós estamos aqui no Memorial Zé Peixe, né? Tem alguns ícones, algumas imagens. Aqui conta um pouco da história dele, né? Vamos começar mostrando alguns ícones aí, explicando pra gente. A gente tá perto aqui do barco. Sim. O que significa esse barco na vida de Zé Peixe? Então ele era um homem do mar, né? Então o barco para Zé Peixe é um lugar muito emblemático, é um lugar que ele se sentia mais à vontade. Esse barco era dele mesmo? Sim, pertencia a ele, leva inclusive o nome dele, e ele utilizava, não é, hoje com o avanço tecnológico, não é dispensado ainda o trabalho do prático, não é? Então, para quem está nos assistindo, que consiste esse trabalho do prático, não é? De conduzir as grandes embarcações até o porto, evitando assim naufrágios. Então Zé Peixe utilizava esse barco para apoiá-lo, mas ele fazia o grande percurso a nado, que era o que chamava a atenção. Ele saltava de 40 metros, não é? E sem contar a profundidade. E era o que ele gostava, né? Preferia o nado do que o barco, Preferia o nado do que o barco. Além do barco, nós temos aqui um pouco, no memorial, um pouco da história dele, cenário sergipano, né? Que conta as trajetórias dele, né? Dentro da gestão pública, governador, né? Ele foi condecorado, homenageado diversas vezes, né? Aqui tem o Zé Peixe aos 15 anos. Aqui ele já estava fazendo o que ele mais gostava, já nadava. Já nadava. É importante frisar que ele prestou concurso público para a Marinha. Certo. Não é? Era um homem letrado. A sua mãe era professora de matemática da Escola Normal Rui Barbosa.
O seu pai também pertencia ao funcionalismo público e ele ingressa por meio do concurso na década de 40, certo? E a sua trajetória, não é, de quase aí 5 décadas de nado lhe rendeu várias condecorações. Dentre elas eu destacaria Almirante de Tamandaré. Foi a mais alta. Ele também, por ser uma figura conhecida e emblemática, não é? Ele chegou a ser entrevistado por Jô Soares, né? Tem várias matérias e reportagens na revista Veja, Isto É. E eu destacaria uma outra face de Zé Peixe, que essa não é muito comentada, não é? A face de um homem que era movido pela caridade e movido pelo amor ao próximo, não é? Dos seus rendimentos de aposentadoria, né, de aposentadoria da Marinha, ele tinha esse cuidado de dividir com a população que aqui circulava, seja aquele morador em situação de rua, seja aquele desvalido, sempre via em Zé Peixe um porto seguro. Um homem, apesar de ser do mar, consistia em um porto seguro para aqueles que necessitavam da sua ajuda. A gente pode ir circulando aqui, né? Além desses momentos, a gente tem aqui, olha, Zé Peixe, né? Aqui, quando foi o anúncio da morte dele, aos 85 anos, né? Isso no dia 26 de abril de 2012, e o velório, né, que aconteceu lá na Capitania dos Portos. A gente pode ir circulando ainda. Sim, aqui no memorial, e a gente pode ver mais. Olha, aqui, quem quer saber um pouco da história dele, tem aqui o quadro, a história de um homem-peixe, né? A gente circula aqui, a gente vê um pouco de José Martins Ribeiro, e ele inspirou também poemas e livros. Tem aqui a história. Estudantes acadêmicos ainda procuram saber mais da vida de Zé Peixe. Aqui é um cenário importante para incentivar esse estímulo, né, para essas pessoas, pesquisadores, sobre a vida de Zé Peixe, não é isso? Sim, claro. Ele já aposentado, ele também seguiu servindo ao nosso estado, né, a Aracaju, que é um cidadão aracajuano, não é, da mais alta prateleira. Ele acompanhava grupos de turistas que se interessavam em compreender a história do mar aqui em Sergipe, não é? Esse nome, esse codinome, ele recebeu do almirante Aldo Sá, não é? Justamente por se parecer com peixe. Aqui nós temos gravuras, né, que remete à vida do Zé Peixe. A técnica de xilogravura, que é muito utilizada aqui no estado de Sergipe, não é? É uma técnica em que vai retratar momentos da vida de Zé Peixe. Eu destacaria essa tela aqui, que vai retratar o naufrágio, não é? Nós estamos contando a história de um herói, mas ele contou com algumas pequenas tragédias, não é? O naufrágio em que circulou no rádio a falsa notícia que Zé Peixe teria falecido. Nós temos aqui imagens e obras de Elias Santos, algumas esculturas aqui que pertencem a ele. E a gente vai caminhando aqui, então nós vamos aqui para mais quadros, né, de Zé Peixes em diversos momentos, xilogravura, mas aqui de busto, né, do próprio Zé Peixe em diversos momentos, a gente pode aqui acompanhar. Eu destacaria essa queda livre de Zé Peixe ao ar, que envolve toda uma técnica, não é? A forma como ele entrava no mar, nesse salto. Então, inclusive hoje, se você pegar os acrobatas, não é? Os artistas olímpicos, seguiu essa mesma técnica de se atirar ao mar aberto. A forma como Zé Peixe, ele dispensava esses equipamentos de nado. Ele nadava da forma livre, né, com aquela, remetendo à liberdade que ele sentia no mar, com aquele shortinho, né, que era importante também a gente destacar. A forma como ele mergulhava, sim. Não é isso? Sim, é bom você frisar isso, ele dispensava toda essa tecnologia náutica que nós temos hoje, não é? Imagine que atletas que se dedicam ao nado requer toda uma suplementação alimentar, o uso de um filtro solar, mas Zé Peixe, quando nós olhávamos a figura dele, né, um homem franzino de pequena estatura, com apenas um calção, e fazia algo admirável hoje. Nós, em 2026, quando nos deparamos com a figura dele, seguimos nos surpreendendo. E quem quiser mais conhecer essa figura emblemática, eu indico a leitura do livro de Ilmar Fontes, que é o que melhor sintetiza
a trajetória de Zé Peixe. Aqui vai contar os momentos mais emblemáticos da sua vida. Ele foi escrito no ano 2000, na virada do século, destacando algumas personalidades, dentre elas eu destaco a figura de Zé Peixe. Veja que ele está sempre de calção, ao centro a sua irmã Rita, que também herdou o gosto pelo mar. Aqui é o seu sobrinho, o Kiko, né? Que também herdou dele o gosto pelo mar. Rony, o Rio Sergipe é um marco, né? É um marco na Sim. vida de Zé Peixe. Mas além do Rio Sergipe, ele desbravava outros rios. Claro, eu posso destacar aqui a passagem dele por Ilhéus, não é? Aquele ciclo do cacau ali banhado pelo Oceano Atlântico. Onde tinha o mar, via Zé Peixe estava, não é? Salvador, na Bahia. A região do litoral da Bahia, Zé Peixe também, ele desbravou a nado, não é? E o litoral do Brasil, ele foi um homem que circulou, viajou bastante, era um homem muito respeitado pela Marinha, admirado até hoje. Nós temos aqui essa imagem marcante no estado de Sergipe, no Brasil, que é como ele se posicionava para dar um mergulho. Não é isso? Essa imagem, ela passa uma ideia de movimento. O exato momento que ele vai preparar o salto, que exige uma concentração. Se nós observarmos a imagem, não é? E observarmos a fisionomia de Zé Peixe, observe que ele está num profundo momento de concentração e silêncio, esse momento que antecede o salto de entrada no mar. Então observe o corpo todo conectado, os pés firmes no chão, não é? Os braços como se fossem rumar para um voo. Do memorial, fomos conhecer a casa onde Zé Peixe nasceu, localizada na Avenida Ivo do Prado, de frente para o Rio Sergipe. Foi aqui que começou a paixão dele pela água, sendo o rio um elemento presente na vida dele. Zé Peixe passou praticamente toda a sua vida aqui. Morava nesta casa, na Avenida Ivo do Prado, 704, em frente ao Rio Sergipe. Uma casa simples, mas que foi aqui que Zé Peixe descobriu sua verdadeira vocação. E estamos aqui com Adailton Andrade, que vai falar um pouquinho sobre esse momento da vida de Zé Peixe, morando aqui nessa casa, em frente ao Rio Sergipe, onde ele gostava de contemplar essa beleza natural. E foi aqui que ele descobriu essa vocação. Qual era a vocação? Pois é, de prato de nadador. Nesta casa aí atrás nasceu José Ribeiro Martins Nunes, o conhecido Zé Peixe, em 5 de janeiro de 1927. Então é a casa dos avós, passou para os pais dele e nasceu aí. Zé Peixe foi criado no meio de 5 irmãos e o estuário do Rio Sergipe era também onde ele passava bom tempo nadando e nada mais nada menos do que muito vizinho à capitania. E essa prática de Zé Peixe, essa prática familiar de nadar com os irmãos, depois mais tarde com os sobrinhos, isso despertou o interesse de visualizar o Zé Peixe. Ele podia ser um prático, já pela facilidade de nadar. Zé Peixe era comum, Zé Peixe se tornou prático, praticamente seus 20 e poucos anos, e ele ainda com seus 82 anos ainda exercia a função de prático. E era comum Zé Peixe acordar de manhã, nadar até o outro lado, ia buscar caju lá na Barra de Coqueiro e voltava a nado. Zé Peixe morreu ainda morando nessa casa. Sim, ele faleceu, ele teve um ataque cardíaco, foi levado para o hospital, mas ele morreu a caminho do hospital. Justamente Zé Peixe, ele já estava nessa idade com problema de Alzheimer, e ele teve essa parada cardíaca a caminho do hospital. E é interessante que quando a gente aproveita um lazer e vira uma profissão, de tanto ele estar pulando aí, toda a vida dele era aí dentro desse Rio Sergipe ali. O comandante desperta interesse de que esse menino tem futuro para servir a Marinha. E aí é que ele vai fazer o curso de prático, justamente para se tornar essa lenda que conhecemos hoje. Adailton, Zé Peixe dispensava qualquer equipamento de natação, né? O negócio dele era do jeito que ele estava, ele nadava. Geralmente ele passou um tempo usando uma pranchazinha pequena, porque quando os navios iam muito lá para fora, ele vinha depois, era nado mesmo.
E chegou curioso um tempo, quando no navio estrangeiro que estava aí, ele foi pular, o comandante achava que ele ia se suicidar. Aí todo mundo corre para segurar ele, começou a rir, disse que ele fazia parte. Quase 17 metros de altura, ele pulava e vinha embora. Então, ele nadava e ele pulava. A gente tem uma imagem icônica que a gente vai mostrar para você. A gente está mostrando aí uma imagem icônica desse mergulho que marcou, né, a vida de Zé Peixe aqui, né, e em outras situações. Né? Isso... É interessante que a história de Zé Peixe não se limita só em Sergipe. Zé Peixe é conhecido no Brasil todo e em algumas partes do mundo. Algumas revistas especializadas, revista náutica, revista marítima, do Chile, da Alemanha, de Portugal, vieram aqui fazer matéria com Zé Peixe. E é curioso, se fosse nos tempos de hoje, vocês já teriam dificuldade de fazer entrevista com ele. Ele não gostava da entrevista, porque ele não se reconhecia uma estrela, um mito, uma lenda viva. Ele não gostava, é muito raro. A primeira entrevista dele tem muito tempo, foi no Fantástico. O Fantástico fez um grande trabalho sobre. Depois outros canais de televisão passaram a fazer entrevista com muita dificuldade para agendar entrevista com Zé Peixe. Olha, e a parte da Capitania dos Portos, onde Zé Peixe passou parte da sua vida também, a gente vai mostrar agora. Quem vai falar também é a Adailton, não é isso, Adailton? Vamos embora? Vamos lá. Da casa de Zé Peixe, fomos caminhando até a Capitania dos Portos. Era esse o rápido trajeto que o lendário Zé Peixe percorria todos os dias, aos 20 anos, após concurso, quando iniciou o serviço de prático da capitania, exercendo o seu ofício por quase meio século. Qual foi a participação de Zé Peixe aqui na Capitania dos Portos? A história da Capitania dos Portos de Sergipe está completando agora 172 anos. E tem um recorte dessa história, que a história de Zé Peixe está inserida na história da capitania. Eu costumo dizer que eu não sei se aqui foi a primeira casa ou a segunda casa de Zé Peixe. E a participação dele, a vivência dele aqui, como uma profissão que é muito antiga, que é a profissão do prático de Zé Peixe, de observar alguns pratos que já existiam nessa região aqui, e ele já nadava muito aqui na frente. Então, ele teve um papel muito importante, tanto na capitania, para auxiliar os navios na entrada e saída da barra, como também um grande feito de Zé Peixe num período da década de 60, quando começa a descobrir petróleo em Sergipe, e Zé Peixe foi responsável dos rebocadores de fazer a entrada e saída da barra. Então, essa profissão de prático, isso levou a Zé Peixe a ser uma lenda, a ser uma referência mundial. Então, Zé Peixe teve uma participação importante aqui. De tanto isso que ele passa a ser funcionário da Capitania dos Portos. Ele entrou aqui, ele ingressou aqui adolescente ainda, né? 20 e poucos anos. Ele já entra aqui porque ele primeiro fez o curso de prático, capitania. Quando um comandante daqui da capitania, em 49, o capitão Coveta Aldo, ele passa a brincar, esse menino parece um peixe nadando. E começou a chamar de Zé Peixe, e isso ficou até nos dias de hoje. Então ele fez o curso de prático, que a capitania oferece esse curso, e nesse curso de prático ele começou justamente a praticar e passou justamente a se envolver com esse trabalho da capitania. Então tem grandes feitos na Capitania dos Portos, na figura de Zé Peixe. Então quer dizer, o nome Zé Peixe vem daqui? Vem daqui, um comandante dos portos que dá esse apelido carinhoso, e isso pegou até nos dias de hoje, na memória de Sergipe. O Zé Peixe ele tinha uns hábitos que se criou uma lenda, que não tomava banho de água doce, o banho dele era na frente, ele precisava tomar banho para ir para uma escola, ele aí tomava banho e voltava. Então, de curioso, de observar. E é interessante que o envolvimento de Zé Peixe com a capitania, no início a capitania não era aqui, era ali vizinho, onde é o Senac. Ali a Capitania dos Portos, casa vizinha ao Senac, e o Senac era um estaleiro de construção e reforma de barcos. E foi o convívio de Zé Peixe nesse meio naval. Ô Adailton, vamos agora. Zé Peixe, ele é conhecido também por muitos feitos de bravura, salvamento. Eu queria que você pudesse pontuar alguns momentos que a participação de Zé Peixe foi importante para salvar vidas, né? Dentre outros assuntos relacionados à sociedade e à população nesse ato de solidariedade, a gente pode dizer assim. A gente tem registro que houve já atribuído a Zé Peixe mais de 100 salvamentos aqui. E alguns que chamaram a atenção. Um navio, um rebocador que pegou fogo aí, e Zé Peixe ainda começou a nadar, chegou e guiou
porque o navio pegando fogo, ele não teria como sair numa situação justamente porque aqui, além de Zé Peixe conhecer a situação onde é fundo, onde é raso, ele conhecia posição de vento, velocidade de vento, ele conhecia muito bem tábua de maré. Então foi isso. Então teve um navio potiguar, que ele fez salvamento de um casal e o governo do Rio Grande do Norte homenageou com a medalha por bravura. Depois teve um navio que pegou fogo aqui, ele fez também salvamento e boa parte do salvamento chegava primeiro, né? Então é atribuído a ele também esses feitos de salvamento que lhe rendeu muita homenagem, não só da Marinha, quanto da Assembleia Legislativa, Governo do Estado, Câmara dos Vereadores de Aracaju. Ele chegou a receber da Marinha a medalha Almirante Tamandaré, que é uma homenagem, uma medalha já de quem fez realmente grandes feitos de bravuras e de reconhecimento da Marinha. Olha, inclusive em 2012, aqui onde nós estamos, foi realizado o velório de Zé Peixe, mais uma homenagem da Capitania dos Portos para esse ícone de bravura. Eu queria que o senhor pudesse falar sobre esse momento. A Marinha deu a oportunidade dos amigos e familiares e esses fãs de Zé Peixe dar último adeus justamente aqui, onde foi a casa dele. Então, nós estamos aqui onde aconteceu o velório e isso foi praticamente as autoridades construídas de Sergipe, todos estavam presentes. Veio um presidente nacional de uma associação de práticos, estava presente também, veio para fazer essa homenagem a Zé Peixe. Então, grandes autoridades também desse meio marítimo estavam aqui para dar último adeus ao prático Zé Peixe. Em seu último aniversário, Zé Peixe teve a oportunidade de estar presente na inauguração de seu busto na Praça dos Heróis, na Capitania dos Portos. Além da estátua, ele também recebeu a medalha Almirante Tamandaré por seus serviços na divulgação e fortalecimento das tradições da Marinha. Outra escultura em homenagem ao lendário Zé Peixe está situada no Museu da Gente Sergipana. A estátua se encontra em tamanho natural, representando o mergulho de Zé Peixe ao conduzir navios até o local seguro do oceano. Batizada como Prático, a obra foi modelada em concreto armado pelo artista visual Elias Santos e retrata um mergulho simbólico no espelho d'água que compõe o jardim frontal do museu. A escultura faz parte do acervo permanente do museu, localizado às margens do Rio Sergipe. Olha, e como nós falamos, né, no memorial de Zé Peixe e todas as obras que de autoria de Elias Santos, e é com ele que eu estou aqui nesse momento, ele que é autor também de mais um busto aqui, uma escultura aqui de Zé Peixe, aqui no Museu da Gente Sergipana. Com ele nós vamos falar agora. Elias é o autor das obras, né, que remete aí a Zé Peixe, essa homenagem. Elias, eu queria que você começasse falando a sua intimidade com o Zé Peixe, né? Como você tinha essa intimidade com ele também, você conviveu uma parte do tempo com o Zé Peixe, para que contribuísse também para que essas obras, né, fossem tão nítidas assim. Não é isso? Pode falar. Então, é um privilégio, eu agradeço bastante o convite. É mais uma vez um privilégio falar de um homem com uma vida tão memorável que foi Zé Peixe, né? Eu convivi com Zé Peixe no Santos Dumont. Meu avô tinha um sítio, o nome do meu avô era João da Telha, certo? E o nome do meu tio, o irmão dele, chamava Tio Tagino, que era o pai do Maguila. E como o Maguila, como meu primo, ele já brincava de boxe nos anos 70, Zé Peixe, que tinha um sítio ao lado do meu avô, Rita Peixe, a irmã dele, sempre nos orientava, né, para a questão de estudar, da prática do esporte. E eu percebia que havia um diferencial naquele personagem, tão pequeno, mas tão assim, com um aspecto heróico. Eu já enxergava o Zé Peixe assim. E os anos passaram, eu venho reencontrar Zé Peixe, já na idade adulta, como professor de desenho no Senac, vizinho a Zé Peixe, a Casa Azul, e nas sessões de desenho do modelo vivo, quem era o modelo? Zé Peixe para meus alunos, pela aproximação que a minha família tinha com esse personagem. Eu conhecia bem fisicamente Zé Peixe, seu jeito simples, sem ser simplório, né? Um prático que igual não tem no Brasil, certo? A profissão prático vem da Grécia Antiga e o Zé Peixe, ele simplesmente conduzia os navios a nado, coisa que não existe em lugar nenhum. Era um homem que desbravava o oceano.
Era um homem ímpar, era um homem heróico. E sempre mirava a maré. Eu sempre que saía do Senac, eu via, olhando o fluxo e refluxo da maré. E não sabia eu que um dia seria o escultor, com essa obrigação, com essa, vamos dizer assim, com essa missão de retratá-lo. Ô, E Elias, aí, pode continuar. o ano é 2012, o superintendente do Banedes, o Ezio Deda, me faz o convite para homenagear Zé Peixe. Né? Junto com a família, juntamos informações e então surgiu a escultura do Zé Peixe, que foi fixada aqui nesse local num dia de grande chuva, de muita água, né? Por sinal. Por sinal, uma homenagem mesmo. Foi no mesmo ano da sua morte, se não me engano, 2012, se eu não me engano, da morte de Zé Peixe? O convite que foi feito para você? Sim. Foi no mesmo Sim, ano? pelo Ezio Deda, que eu agradeço bastante por ter vivido esse momento memorável, retratando esse personagem sergipano, brasileiro, universal, Zé Peixe. Ô Elias, dentre essas contribuições, essas obras, qual foi a primeira que você fez? Antes dessa daqui, você já tinha feito algumas obras referentes a Zé Peixe? Sim, quando ele pousava como modelo vivo no Senac, eu já o retratava, né? E aí eu juntei esses desenhos, tá? E agora com outro objetivo, que era a escultura do tamanho natural dele. E então eu comecei a retrabalhar esses desenhos, revisitar esses desenhos, transformei em estilogravura e aí veio a questão do 3D, que é o tridimensional para a escultura. Então esses esboços foram adquiridos pelos estados, que hoje compõem o Memorial Zé Peixe, e o resultado final está aqui. No Museu da Gente Sergipana, no Museu da Gente mesmo. Qual a matéria-prima aqui? Concreto. Concreto. Ela é feita totalmente de concreto. Em concreto, isso. E por fora aí tem alguma pincelada de outro material? Ela fica meio brilhosa, assim, tem uma estrutura de aço dentro, né, para dar estabilidade à peça. E em seguida foi aplicada uma pátina e um verniz naval para conservar esse brilho, esse lustre dele. Você molda todo o esboço dele primeiro, né? Como é feita assim, essa ideia para começar o trabalho, né? A ideia inicial era que aqui estivesse um short de Zé Peixe, né? Eu iria lavar ele em concreto e colocar e moldar na peça, mas aí a família não encontrou um short que pudesse adequar à escultura. Então eu Você mesmo criou o short na própria escultura. Ele tinha um cordão fixado na cintura. Era muito simples, né? Mas tinha uma sofisticação ali guardada. Zé Peixe faleceu em 2012 de insuficiência respiratória. Ele viveu e morreu na simplicidade e hoje continua presente na memória do povo sergipano como um herói. Porque, como disse um dia o poeta popular Emanuel Rocha, o rio guarda, o mal chama pelo nome e as marés sussurram sua história, pois heróis como Zé Peixe não morrem, apenas continuam nadando na memória do povo e no coração de Sergipe. O Ed Sergipe fica por aqui com as imagens do homem que transformou seu ofício em gesto poético e que fez um abraço eterno da coragem, da beleza e do mistério que corre entre as correntes.